Olá, tudo bem? Qual é o papel do BP nos subsistemas mais conhecidos? Eu separei aqui, de uma forma prática, esse papel. Como é que funciona a atividade do BP em situações bem específicas. Então, a gente começa falando sobre o recrutamento, né? O primeiro papel do BP é alinhar com antecedência em parceria com os interesses operacionais da empresa. Então, quando a gente fala em seleção de pessoal numa situação normal e normalizada, geralmente o recrutamento sempre está trabalhando a reboque, né? Ele sempre é o último a saber. Então, posso ter situações com potencial desligamento de funcionários, que todo mundo sabe, menos recrutamento. Então, a empresa, os setores, as empresas mais desorganizadas, tomam decisões viscerais, demissões realizadas de forma inadequada, gerando problemas para o recrutamento, porque aí vai virar uma seleção emergencial, dependendo do cargo, né? Mas eu falo assim, todo desligamento visceral ele gera um problema, mas você tem um grau de urgência, dependendo da importância desse cargo, né? Quanto mais estratégico for o cargo, maior será o problema gerado para o recrutamento, não é? Então, eu acho que existe um ponto muito importante, um ponto de alinhamento, que é o tratamento, o acompanhamento desse tipo de situação com antecedência. Então, talvez gestores deveriam obrigatoriamente informar, alertar o departamento de gestão de talentos sobre possíveis desligamentos, porque aí esse recrutamento ele vai começar a trabalhar dentro de um conceito de pré-seleção estratégica e, obviamente, não é? uma seleção confidencial. E aí entra um ponto interessante que é leigos falando sobre por que muitas empresas ou algumas empresas não identificam com maior clareza as suas vagas em anúncio. Então, está aí uma das primeiras respostas. Eu não posso abrir tanta informação quando a seleção ela é uma seleção confidencial. Bem, então nós estamos falando de prevenção, né? Consultor interno trabalhando dentro do conceito de prevenção. Mas também existem outras situações, porque essa primeira que eu citei foi uma situação de desligamento, né? Desligamento. Mas eu posso ter uma situação de ampliação. Um novo setor, ou uma unidade de negócio que está em crescimento, ou a empresa como um todo está em crescimento. Pode ser uma decisão da alta gestão, pode ser uma decisão, por exemplo, uma empresa terceirizada, onde o departamento comercial, o departamento de marketing, negocia contratos que envolve, né, ações da área de RH. Então, esse departamento comercial ele começa a ter uma negociação de meses, né, e toma decisões ou sem consultar o RH ou não acompanha o RH nessas negociações. Olha, existe uma perspectiva de daqui a 50 dias nós inaugurarmos um novo site onde a gente vai precisar de 150 novos colaboradores. Novamente, a ideia de parceria, não é? A ideia de parceria. Isso não é tão novo, não é? Isso não é tão novo para quem sempre trabalhou estrategicamente. Então, alinhar com antecedência, em parceria com os interesses operacionais da empresa. Quando a gente fala em interesses operacionais, o RH também é um operacional. Então, é do interesse da empresa zelar
pelos protocolos da área de RH, para que a coisa aconteça de uma forma bem feita. Uma seleção de um dia para o outro, ela está longe de garantir qualidade. Perfeito? Pode ser uma percepção errada de gestores, mas é improvável um gestor de RH experiente homologar essa ideia. Perfeito? Então, pré-selecionar estrategicamente, mapear competências. O mapeamento de competências, ele é algo permanente, ele é a espinha dorsal da área de RH. Não somente para a seleção, não é? Mas também para treinamento, remuneração, gestão de desempenho. Então, estamos chovendo aqui no molhado. Então, mapear competências, mas o mapeamento de competências tem que ser bem alinhado com os gestores e tem que ser alinhado com o que a gente chama de incidentes críticos, situações cotidianas que ocorrem nos cargos. Então, a partir desse estudo, junto com os melhores funcionários de um determinado cargo, eu vou ganhando know-how, a empresa vai ganhando know-how em relação a como acertar na seleção de gente, cada vez mais. Melhorar a eficiência dessas decisões, a qualidade dessas decisões. Perfeito? Então, não é mais o copia e cola de competências, mas sim a tradução dessas competências. Então, qualquer cargo pode demandar pessoas dinâmicas, mas a questão é o que significa o dinamismo cirúrgico num determinado cargo, numa determinada empresa, porque também as competências não são iguais para os mesmos cargos em empresas diferentes. Então, mais uma necessidade do consultor interno entender do seu negócio, entender do contexto do seu negócio, entender do contexto daquele cargo específico. Perfeito? Mapeamento de competências, a definição de perfis, a antecipação de perfis, importante isso, porque perfis sofrem transformação com o tempo, cada vez mais, não é? Eu trabalhei com contas a pagar e receber. Eu trabalhei classificando contas na contabilidade. Mas isso foi há 30 anos atrás, mudou tudo. Eu já não teria condições de fazer esse trabalho bem feito como eu fazia, né? Então, antecipar perfis é acompanhar tendências e haja conversa com gestores. Aliás, a conversa, dentro de uma filosofia da consultoria interna, ela é fundamental. A conversa permanente, né? Para que ambos aprendam. Gestores de RH aprendendo sobre o contexto dos negócios de um gestor, gestores de logística, financeiro, de vendas, aprendendo sobre gente, não é? Eu acho que muitas vezes os profissionais de RH eles tentam impor, né, a visão deles em relação à gestão de pessoas, mas isso não é explicado, isso não é vendido. Então, ser autoridade na gestão de pessoas não é só você ter a certificação. Ser uma autoridade é você conseguir conversar, não é? Uma preocupação também com a marca empregadora, cultivar a marca empregadora, que é um conceito de recrutamento, não é? Atrair o maior número possível de candidatos. A atração depende da reputação da empresa, que tenham condições de disputar uma determinada vaga. DNA, né? Essa vaga tem um DNA. Então,
cultivar a marca empregadora é ter essa preocupação com o antes de um processo seletivo. Então, para você ter agilidade nesse recrutamento, para você diminuir o tempo de agarrar um candidato interessante para a empresa, né? Essa agilidade ela é dependente da força da marca empregadora. E vocês sabem que a marca empregadora ela está ligada a uma série de questões. Pacote de remuneração, imagem da empresa, não é? O endomarketing, o que acontece dentro da empresa, porque se o clima é ruim, isso vai para o ambiente, as pessoas sabem, porque nós estamos vivendo uma era de vazamento de informação, não é? Forma como as pessoas são desligadas da empresa. Tem uma série de questões aí. Então, isso também é uma preocupação da filosofia. Sensibilizar sobre a importância da atividade de recrutamento, ok? A reputação da área de recrutamento precisa melhorar, porque é muito ruim. É importante a gente ouvir o que estão falando sobre recrutamento, inclusive dentro da empresa. Aí um bom exercício, né? Como a área de recrutamento é vista dentro da empresa. Cultivar as fontes de recrutamento, porque um assunto extremamente importante hoje. Há 25, 30 anos atrás, e bom ter esse histórico, o número de possibilidades para você conseguir um emprego era reduzido. Você comprava o jornal domingo, não é? Você visitava a consultoria de RH, se cadastrava em consultoria de RH. Basicamente isso. Mas hoje não. Hoje você tem uma fragmentação ruim. É ruim. Não vejo como algo bom. É ruim, né? Precisa caçar. O candidato precisa caçar. Não cai no colo dele. Então, não é democrático isso. Tá? Então, cultivar as fontes de recrutamento é você mapear quais são as fontes mais eficientes. Hoje você tem muita rede social, mas não é só divulgar uma vaga no WhatsApp, quantas pessoas vão atingir, mas vai atingir as pessoas certas. Então, se a sua empresa é uma empresa de nível, provavelmente tem uma reputação boa, provavelmente as pessoas estão seguindo a sua empresa no LinkedIn. A sua empresa tem uma página no LinkedIn, a sua empresa tem uma página no Facebook, a sua empresa tem uma página de recrutamento no Instagram. Qual o volume de tráfego? A sua empresa tem uma boa consultoria de RH assessorando a sua empresa? Óbvio que se você pensar numa consultoria de RH, você precisa pensar na RH fácil, né? Não é isso? Então, isso aqui é um ponto importantíssimo. Eu diria que talvez 25% apenas dos profissionais de recrutamento dominem fontes de recrutamento. Nós temos observado isso. E isso tende a piorar. Tá certo? Ser ativo nas principais redes sociais. Eu acabei de falar sobre isso, né? A empresa precisa ser ativa nas redes sociais. Muito bem, a gente entra, então, em seleção, porque nós estamos falando de realizar seleções inteligentes e ágeis, não inteligentes só para a sua empresa. O candidato precisa perceber que é uma seleção inteligente. E é interessante porque, com a entrada da tecnologia, eu não tenho percebido isso. Eu tenho percebido as pessoas chamando algumas seleções de burras, mesmo com a casca, a embalagem tecnológica. Então, inteligente é você realmente medir o que precisa ser medido para um determinado cargo, certo? 2, não fazer o candidato perder seu tempo.
E a sua empresa também não pode perder seu tempo. Até porque vai congestionar os seus servidores, né? E ágeis é você, o nome já está dizendo, né? Ser rápido. Claro que existem processos que eles não podem... Você não pode tomar uma decisão em um minuto. Mas entender a medida certa daquelas camadas é extremamente importante. Note que aqui a gente não vai falar de seleção, porque, de certa forma, isso tem uma ligação com o domínio do processo de recolhimento de seleção. Muita gente acha que domina, mas não domina. Então, recomendo, inclusive, uma revisão disso, ou uma revisão aí nas possibilidades que existem no mercado, ou uma revisão nos cursos da RH Fácil, porque nós temos cursos, inclusive, que levam o aluno para processos seletivos reais, que é algo exclusivo. É importante entender essas camadas, né? Recrutamento, teste técnico, simulação, entrevista final, talvez aí no máximo 5 camadas, no máximo. São camadas eliminatórias. Não faz sentido uma empresa recrutar 2.000 pessoas, 2.000 pessoas vão fazer o teste de português, 2.000 pessoas vão fazer o teste... Não faz sentido. Nenhum. Porque existem critérios anteriores que são eliminatórios, naturalmente. Então, por exemplo, a formação do indivíduo. Eu só quero tecnólogo para a minha vaga de RH. E aí você teve psicólogo, administrador, economista, assistente social. Então, desenho errado. Então, é necessário fazer uma revisão para a gente entender, né, o que significa de forma profunda realizar seleções inteligentes e ágeis. Aí nós temos a ambientação, assunto muito falado ultimamente, muito registrado, porque a ambientação virou uma espécie de subsistema instagramado. A gente vê os kits de entrada para as organizações, tudo muito colorido, tudo muito bonito, laptop, o garrafinha de água, a máscara personalizada, não é? Mas a ambientação não é só isso. Não é brinde só. Ajuda, o brinde ajuda, mas não é só. Então, a ambientação, ela tem que, de certa forma, primeiro que ela é mutável, ela é dinâmica. Eu não crio uma ambientação, essa ambientação vai durar um ano. Não existe isso. Porque a ambientação, de certa forma, é o resultado de um estudo de tudo que vem acontecendo de bom e de ruim naqueles setores, naqueles cargos. Porque aqui eu estou trabalhando o conceito de contrato psicológico. Não é? O indivíduo entrou na empresa, assinou um contrato tangível, físico. Não é? Quais são os seus direitos legais? Não é? Quais são os seus deveres? Está lá também os deveres da empresa. Agora, tem um contrato desconhecido que se chama o contrato psicológico intangível, que é o conjunto de expectativas mútuas. O indivíduo tem expectativas em relação à empresa, a empresa tem expectativas em relação ao indivíduo. Isso, de certa forma, é trabalhado no recrutamento e seleção, mas aqui eu cristalizo isso, eu explicito isso. Então, a partir desse monitoramento histórico, eu já vou explicitar aqui. Então, já começo a reduzir possíveis tensões no futuro, porque eu já tenho com clareza quais são essas expectativas mútuas. Então, é por isso que existe a necessidade de atualização permanente dos programas de integração. Agora, de qualquer maneira, já é o primeiro momento de avaliação daquelas pessoas que estão ali. Saber se tivemos erros no nosso processo
seletivo. Ali eu já tenho condições de ver, a partir das reações das pessoas. Ou descobrir também situações consideradas absurdas, inadequadas por parte da empresa. Muito bem, a gente avança no papel do BP, em cada um dos subsistemas, os mais conhecidos. Então, nós temos o treinamento. A ambientação, de certa forma, é um tipo de treinamento. É importante lembrar isso. Porque eu posso inserir na ambientação, está aí um assunto também importante para revisão, tá? Eu posso inserir na ambientação assuntos sobre atendimento a cliente, não é? Nosso estilo de liderança, nossa política de liderança e tudo mais, ok? Mas especificamente falando sobre treinamento e desenvolvimento, e lembrando que o treinamento ele vai focar nas competências do cargo atual do indivíduo e o desenvolvimento vai focar no próximo cargo. Olha a ligação aí com o desenho de cargos e salários da empresa, não é? Então, o treinamento, falando especificamente sobre o treinamento, ele vai relacionar com o desempenho do cargo atual, como eu disse ainda há pouco, né? É necessário ter um link com metas e soluções de problemas, porque treinamento é uma proposta de mudança de hábitos e atitudes. Mas com base em quê? Com base numa meta dentro de um determinado período e esse conteúdo foi criado a partir de problemas que foram reconhecidos como problema. Foi isso que gerou uma determinada meta. Uma meta global, uma meta do departamento, uma meta de indivíduo, porque eu posso ter um treinamento mais ligado a um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas, com base no histórico. Nós fizemos um trabalho para uma empresa, especificamente no setor de cobrança da empresa, onde a gente mostrou, a forma de agir preventivamente em relação a uma bola de neve de dívida dos clientes e a mudança de filosofia, porque o nome cobrança está errado. Ninguém gosta de ser cobrado. Então, principalmente no Brasil, né? Então, a nossa primeira mudança foi conceitual. Nós não somos cobradores, nós somos negociadores. Então, eu mostrei isso nesse histórico, né? E o grupo aceitou, é importante, essa proposta. E aceitou tanto que eles mudaram até o nome do setor, né? O domínio do e-mail, etc. Eles viraram negociadores. Negociador é diferente, não é? Negociador é diferente. Tanto é que reduziram de forma significativa o volume de dívidas, o volume de ativos pendentes da empresa. Então, exemplificando essa questão do treinamento como solucionador de problemas. Perfeito? Acompanhar os resultados, porque não adianta você dar o treinamento e não acompanhar os resultados. Acompanhar o resultado, acompanhar as mudanças comportamentais, de certa forma, tem uma ligação com o estágio anterior ao evento principal, que é o treinamento, que é o chamado LMT, Levantamento de Necessidade de Treinamento. Então, se eu assistir os cobradores cobrando, via telefone, via e-mail, etc., agora eu vou voltar para acompanhar os negociadores negociando. Óbvio que você tem os números, né? Percentual recuperado, mas eu também tenho a observação qualitativa. Cordialidade de um negociador, a forma como ele convence,
o cliente, a forma como ele apresenta um plano de recuperação de dívida e o cliente aceita. Então, preciso voltar a campo. Então, eu não dou treinamento e saio correndo. Eu dou treinamento e acompanho até para saber o que está atrapalhando a chegada dos resultados. Para eu ter argumento. Se alguém me disser que não chegou o resultado, né, e acusar a consultoria interna de que o resultado não chegou, eu tenho argumentos, né? Nas últimas semanas, fizemos um trabalho para uma grande empresa, onde o consultor interno da empresa, veja bem, eles estão ali, os gestores, escolhendo os seus futuros funcionários. E o consultor interno não acompanha, e se der alguma coisa errada? Como é que ele vai ter os detalhes das causas? Então, esse acompanhamento ele é muito importante. Então, saia dessa linha do RH, vá para campo. O consultor interno é um consultor de campo, né? Então, é importante acompanhar esses números, acompanhar os indicadores e também acompanhar os parâmetros mundiais. Do que eu estou falando? Para uma empresa se vangloriar minimamente de que investe em treinamento, ela precisa, no mínimo, investir em cada funcionário dela 40 horas de treinamento por ano, que para mim ainda é muito pouco, né? Então, tá aí um parâmetro para você avaliar hoje a sua empresa. A quantidade de tempo que cada indivíduo na sua organização esteve envolvido em atividade de aprendizagem. E aí, eu acho importante, vamos entrar aqui num box, que é o seguinte: se eu faço essa medição, eu também, de certa forma, posso fazer propostas para os anos seguintes. Então, nesse ano, nos 2 últimos anos, em média, cada funcionário recebeu 20 horas de treinamento. E a empresa precisa ter um resultado maior, melhor. Dentro desse planejamento para o próximo ano ou para os próximos anos, eu posso ter uma proposta de aumento dessa carga horária. Pode ser global, pode ser por cargos estratégicos. Aí essa distribuição ela é muito específica, né? Mas está aí uma dica para você também. Aí temos também o desenvolvimento, né? Temos o desenvolvimento, que eu disse que o treinamento está focado no cargo atual, o desenvolvimento no próximo cargo. Portanto, existe aqui também um link com o sistema de remuneração da empresa. As promoções, os bônus por resultados contingenciais. Mas cada caixinha futura também precisa ter uma demanda, um parâmetro, um protocolo em relação a competências que o indivíduo precisa ter, indicadores que ele precisa acumular para ter direito a entrar nessa próxima caixinha. Tá? Então, criar e atualizar o sistema de carreira é algo dinâmico. O sistema de carreira é vivo. Eu falei que a ambientação é viva, a remuneração também é viva, a carreira também é viva. Então, muda o tempo inteiro. Então, só para vocês terem uma ideia, recomendamos que a cada 1 ou 2 anos, no máximo, o catálogo de cargos da empresa, o catálogo de competências seja atualizado, porque o ambiente é bastante dinâmico, né? Monitorar a satisfação dos funcionários em relação ao sistema de carreira. Estamos falando da
estamos falando da pesquisa de clima, né? Disso que nós estamos falando. Mas é importante lembrar que a pesquisa de clima, a pesquisa de clima, ela depende da confiança, né? Antes de você aplicar uma pesquisa de clima, é preciso entender qual o grau de confiança desses funcionários em relação à empresa, né? Significa que eu só posso aplicar se eu tiver confiança? Eu posso estar numa empresa muito problemática, né? Que nunca aplicou uma pesquisa de clima. Recomendo que aplique. Novamente, aplicar uma pesquisa de clima não é para qualquer um, né? Não existe uma pesquisa de clima única para aplicar em empresas diferentes. Mas certamente essa primeira pesquisa de clima vai ser um horror, vai escandalizar a empresa toda. Mas se ela estiver aberta para entender os problemas que estão sendo ditos ali, vai ser algo de extrema importância, né? Muito bem, então monitorar a satisfação dos funcionários permanentemente, anualmente, porque inclusive eu posso, olha a intersecção de um assunto com outros, né? Eu posso estar antecipando problemas, porque numa boa pesquisa de clima eu posso antever saída de gente de determinados cargos, de determinada unidade da empresa. Então, posso, dentro dessa linha do planejamento, posso estar vendo, começando a haver problemas, começando a haver fumaça, onde vai ter um incêndio, né? Então, monitorar a satisfação dos funcionários em relação ao sistema de carreira. Lembrando que a pesquisa de clima não monitora só carreira, ela monitora 10, 15, 20 itens importantes, ingredientes que fazem parte da gestão de pessoas. Realize entrevistas periódicas por amostragem, isso é interessante. Porque a pesquisa de clima é o questionário, mas e se eu entrevistasse pessoas para entender a visão de uma forma mais interessante, não é? Muito bem, a remuneração. Então, dominar o sistema de recompensa e não somente de remuneração. Olha a diferença. A remuneração, ela é o tangível, é o dinheiro. Eu pego o dinheiro. E a recompensa? A recompensa é muito mais. A recompensa é a motivação, motivo para ação. E aí nós estamos falando de status, valorização, estilo de liderança. Uma empresa que entende de gente. Não são livros de autoajuda. Esse é um assunto técnico. Motivação, assunto técnico, né? Isso também é monitorado com a pesquisa de clima, certo? Muito bem. Aí nós temos os indicadores. Criar e aperfeiçoar indicadores contemporâneos. Que tipo de indicadores? Indicador a gente pode ver vários aqui, né? Indicador ligado a recrutamento, seleção, a ambientação, não é? Ao treinamento, até citei aqui as 40 horas ano, né? Indicadores ligados à satisfação do cliente, indicadores ligados à satisfação do cliente interno, indicadores ligados à satisfação com o sistema de premiação, com os estilos de liderança, participar de reuniões entre departamentos para aprofundar o seu conhecimento da empresa. Quando você está nessas reuniões, você é ouvido. Primeiro, você tem iniciativa para aumentar o status da área de RH. Você é consultado. Tem muito a ver com a responsabilidade do RH. Se você já é
um consultor interno de RH, está aqui um bom indicador. Nas reuniões, primeiro, você participa das reuniões gerenciais? 2, você é consultado? Você tem que se impor? Você tem que brigar? O que acontece ali? Porque, teoricamente, seria um espaço para o aperfeiçoamento de práticas. E finalmente temos AVD e AVP. Ou seja, a avaliação de desempenho e a avaliação de potencial. Então, colaborar para a cultura de gestão de desempenho, não somente da avaliação de potencial. E aí vem um ponto importante, porque geralmente, e está aí uma grande diferença, o profissional comum da área de RH, ele fala muito em feedback, ele fala muito em avaliação de desempenho. Mas olha como é que essa visão é micro. Porque na gestão de desempenho, a avaliação de desempenho, ou tal feedback, ele é um ponto no mapa. Porque eu tenho o histórico de problemas que são reconhecidos como problemas, metas, um período para avaliação, 6, 12 meses, geralmente, a ação dos líderes ali, o treinamento como estímulo permanente para que a pessoa haja como ela precisa agir. Aí eu tenho lá no final desse item a avaliação de desempenho, então o feedback, que na verdade o feedback ele acontece diariamente. E a consequência, que é o sistema de remuneração. Ao mesmo tempo, gestores de RH estão monitorando desempenho, potencial, porque eu estou observando o indivíduo, então começo a enxergar potencial nele, ou para um projeto, ou para uma outra unidade, ou para o futuro da empresa que ainda não chegou. Então, é uma visão maior, né? Dentro desse item, finalmente, eu diria que é importante perseguir as causas dos insucessos, causas. Não é caça às bruxas, são as causas. Pode ser no indivíduo e pode ser uma causa no contexto da empresa, do departamento. Temos que ter coragem de falar sobre isso. E também dos sucessos, né? Porque se eu descobrir as causas do sucesso, eu posso replicar, né? Eu posso replicar esse sucesso. Ou seja, eu posso evitar o insucesso e eu posso multiplicar o sucesso. Tá bom? Mais um vídeo aí. Até a nossa próxima aula.